Cara, vou dar minha opinião sobre essa questão aí do coronavírus aí do Bolso Bosta. Mesmo que você não queira ouvir minha opinião, porque meu canal é bem pequenininho, mas vou dar minha opinião aqui mesmo. E é bom ouvir para pensar, tá? Porque de repente o que eu vou falar aqui faz você pensar, entendeu? E tenta aí divulgar esse vídeo que de repente é uma coisa boa assim. Às vezes de um canalzinho pequeno pode sair uma boa ideia, entendeu? Não tô dizendo só do meu canal, não. Às vezes vários outros canais aí pequenos pode ter uma grande ideia. Pensando comigo na minha cabeça, entendeu? Mas para início de conversa, para começar esse vídeo aqui, um cara que é racista, esse bolso bosta, esse Bolsonaro, não era para ser um chefe de Estado, não era para estar representando um país, não era para estar de frente num país. Para início de conversa, um racista não era para estar ali, né? Por que ele está ali? Porque primeiramente o Brasil, o país, né? Ele é racista. O Brasil é um país racista. Então eleger um cara e colocar ele de frente representando um país, tá tranquilo pro povo, porque o Brasil é racista. Ah não, cara, mas ele vai melhorar a economia, não sei o que, vai melhorar, vai estruturar mais o país, mas ele é racista. Ah, não interessa, mas deixa ele lá, porque né, ele vai melhorar o país. Entendeu? O pensamento do povo é esse, porque o Brasil é racista. Então, para início de conversa, já começa logo com isso. Então, vendo essa questão do coronavírus, sabe, e sobre esse pronunciamento desse boçal do Bolsonaro, assim, na minha humilde opinião, e não devido ao que esse cara falou, esse boçal pronunciou ontem, eu acho que ficar, como foi falado desde o início, ficar 3, 4 meses parado, eu acho que é muito pro Brasil. Sabe? O Brasil vai sofrer uma recessão econômica, uma depressão econômica, muitas pessoas vão perder emprego. Entende? Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, acho que um mês e pouco, eu acho, é arriscado daqui a um mês voltar, é arriscado. Né? Imagine voltar agora, igual o Bolsonaro falou. Né? É arriscado, mas acho que um mês e pouco já dá para retornar, voltar a roda a girar. Entende? E por quê? O Brasil, como é um país tropical, que faz acima de 35 graus, né, vários estados aqui faz muito calor, assim, na minha cabeça, de repente, essa doença, ela respeite isso. Ela não consiga proliferar, sabe, mais do que ela já se proliferou. De repente ela não vai mais adiante. Infelizmente já matou algumas pessoas, que já é muito. Matar 5 ou 10 pessoas para mim já é muito. Não deveria morrer ninguém de coronavírus. Se o Brasil fosse um país estruturado, entendeu? Se fosse um país sério, com governantes sérios, que não é. Então é o bolsomínio, ou zumbi, porque vocês são zumbis, entendeu? Zumbis do Bolsonaro, tá? Porque nem precisa de doença para ter zumbi. Já temos zumbis que são os bolsomínios. Não, vai ter, já, morte já tem todos os anos, é o que eles falam, né? Morte já tem todos os anos de crime, acidente, já tem todos os anos de morte. Então uma doença não interessa Bolsonaro, porque ter uma doença dessa matando pessoas, são mais pessoas mortas. Porque essas mortes continuará tendo. Crime, acidente, essas mortes continuará tendo, infelizmente. Não precisa ter mais mortes por causa de uma doença. É isso que você tem que entender, seus zumbis do cacete. Então, assim, se o Brasil, se nossos governantes fossem sérios, capacidade, porque o Brasil tem essa capacidade, o Brasil tem riqueza, né? Tem como estruturar esse país, se preparar para tudo, cara. Se preparar para tudo. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, o Japão, que se preparou para os terremotos, construindo prédios mais fortes, mais reforçados para desastres naturais, como terremotos e furacões. Então, voltando aqui para a questão do Brasil, essa questão da doença, se o Brasil fosse um país sério, poderia estar preparado para uma parada dessa, uma coronavírus dessa. Uma doença até poderia ser até mais letal. Né? Graças a Deus, a coronavírus não é tão letal. É letal para pessoas mais velhas, 60 anos, e pessoas até mais novas, mas que têm uma doença crônica. Mas, como eu estava dizendo, sabe, o Brasil, de repente, nem precisaria ter parado do jeito que está parando. Se tivesse se preparado. Ah, não, mas como a gente vai adivinhar como uma doença dessa chegar? Não estou falando de uma doença, qualquer outra coisa que possa chegar no país, chegar no Brasil. Porque o Brasil tem riqueza para se preparar para qualquer coisa. Se fosse um país sério, o governante não fosse tão covarde, porque são 90% das pessoas são assalariadas, sabe? Que faz a roda girar aqui de verdade, pessoas de verdade, brasileiros de verdade que fazem a roda girar, se o nossos governantes não fossem tão covardes, sabe? Estruturasse bem o país, desse bom emprego às pessoas, desse oportunidade para as pessoas, não precisaria nem parar, cara. Porque se o Brasil fosse um país sério e fosse bem estruturado, chegando uma doença dessa, e
O Brasil teria a capacidade de manter as pessoas 2, 3 meses em casa. Porque o Brasil tem riqueza para isso. Igual outros países fizeram aí. Pode manter as pessoas 2, 3 meses em casa. Aguentando e esperando a doença dessa passar. O Brasil não iria sofrer nenhuma depressão econômica. Porque o Brasil é rico para poder aguentar uma coisa dessa. Mas como existe tanto desvio de verba pública, tanto desvio de dinheiro público, sabe, do contribuinte, acontece uma coisa dessa. Eu ainda vou mais longe. Faz de conta realmente, tal, uma doença mais letal que chega aí, porque vai ter mais doenças piores que essa, coronavírus, que chega aqui no país, né, chega no mundo todo, chega aqui dentro do Brasil, não consigam fechar as fronteiras, não dê tempo de fechar as fronteiras, né, porque tem muitos países sérios aí também que não conseguem fechar a fronteira, mas beleza, chegou aqui, o Brasil está estruturado, nós temos vários hospitais, sabe, nós investimos bastante em educação, saúde, e temos vários profissionais da área de saúde, então o Brasil tem capacidade, chegou a doença aqui, mas o Brasil tem capacidade de aguentar isso aqui, entendeu? Porque tem muitos leitos, sabe? Temos muitos profissionais da área de saúde. É ruim essa doença ter chegado aqui, essa futura doença, infelizmente, que pode vir aí, mas o Brasil tem capacidade de aguentar. O tempo que tiver parado, que as pessoas não precisam sair na rua para poder pegar essa doença, e se muitas pessoas que pegaram essa doença, o país tem capacidade, tem vários hospitais e vários profissionais da área de saúde. Essa oportunidade, sabe, para as pessoas. Porque não é só a elite branca burguesa que tem vontade de fazer medicina, não. Pessoas de baixada, da comunidade, de periferia, têm vontade também de fazer medicina, mas não tem oportunidade porque vocês não dão chance para as pessoas pretas, pobres, de periferia, correr atrás de um sonho de ser um médico, de estudar medicina. Não é só branco de elite, não. Branco burguês que tem vontade de fazer medicina, não. Preto. Eu tenho uma utopia de um dia ver o país assim, sabe? Com vários médicos, várias etnias. Entendeu? Mas como vocês não dão oportunidade, infelizmente só tem ínfima de pessoas que são médicos, que têm condições de fazer uma medicina. Então, cara, é momento desses governantes, sabe, corruptos, que desviam o dinheiro, sabe, do contribuinte, pensar e botar a mão na cabeça, ter consciência de estruturar um país, sabe, que tem várias riquezas e preparar as pessoas, preparar o país, preparar profissionais, dar oportunidade para todo mundo, dar chance das pessoas entrarem em universidades e faculdades para correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então o país não poderia estar passando por isso, sabe, se não tivesse tanto desvio. Se desse oportunidade. Então, governante, pense nisso, põe a mão na cabeça, põe a mão na consciência, prepara o país, prepara o seu povo. São 210 milhões de pessoas e o Brasil é rico, sabe? E tem riqueza, e tem estrutura, tem capacidade, porque é tanto dinheiro desviado, é tanta grana que alimentaria, sabe, uma África, o continente africano todinho, o Brasil. Porque o Brasil é rico, exporta e importa pra caralho. Tá? Então põe a mão na consciência e dê oportunidade às pessoas, dê dignidade, dê bons salários, sabe? Estrutura bem esse país, o Brasil tem capacidade para isso. É só vocês pararem de desviar nossa grana, seus covardes, seus marginais de Brasília. Porque todos vocês, Brasília é corrupto. Então vamos ficar de olho nisso. Dê estrutura para o país, para o Brasil, para o país aguentar uma situação dessa, que pode vir à frente até muito pior, uma doença mais letal. Seus incompetentes, seus assassinos.